aí, pessoas, agora a gente vai para o mapa 4. O mapa 1 e 2 está numa playlist. Aí tem lá tutorial, que daí vai ser do zero, realmente. Para quem não sabe nada, eu reexplico tudo no tutorial 3, tá? Que foi aí uns 17 vídeos, alguma coisa assim. Aí agora a gente vai para o mapa 4, tá? Vou fazer até uma nova playlist para não bagunçar as coisas, tá? Para não eles acharem que é o mesmo mapa, alguma coisa assim, tá? Então a gente vai para o mapa 4. O que tem no mapa 4? Tem um rio que formam aqui algumas ilhotas aqui, né? E fecha, tá? O outro era do norte ao sul, né? Aqui, ó, assim. Esse aqui já é diferente. Por quê? Porque a gente provavelmente vai ter que começar aqui no meio. E aqui, essa parte aqui, a gente vai ter que fazer uma ponte para poder extrair mais madeira. Então, para cá a gente vai vir quando realmente a gente precisar de mais espaço, porque aqui tem, a princípio aqui tem bastante árvore, vai demorar para acabar essas árvores, então é mais para quando a gente for precisar de espaço. Aqui provavelmente vai fazer uma bela fazenda. Então é mais por isso. Limitado. Ó, então a gente vai ter que correr atrás do tempo. Porque quando o recurso é limitado, tem o stone e o limestone limitado. O que acontece? Você não pode ficar... Ó, entra o jogo e pausa. Você não pode simplesmente... vou jogar aqui, vou de tempo ao tempo, tal. Não. Você não pode fazer isso, porque senão teu recurso acaba, você vendeu tudo, fez sei lá o que com o dinheiro, e aí você fica pobre e sem recurso. Então é uma jogatina que não pode ter, não pode ser de infinito, entendeu? Você tem ali um tempo certo, creio uns 40, 50 anos, no máximo 40, 50 anos, até teu recurso acabar, tá? Então você não pode simplesmente... pegar, ó, essa parte é assim que é o mapa, pelo que eu entendi. Ou não? Minha nossa. É assim o mapa. Ó, ali eu vi pelas ilhas, ó. As ilhas é a mesma coisa que aqui, ó. Então não é tanto recurso, tá? Vamos só ver aqui aonde estão esses dois recursos, esses únicos dois recursos, né? Então vamos lá ver. Find Resources, tem Iron Ore. Vou baixar aqui, e daí aqui a gente faz assim. Não temos, que é o que a gente realmente viu que não tem lá, né? Lime. É para lá, então, ao norte, bem ao norte. E vai precisar, inclusive, de pontes aqui para a gente conseguir acessar. Então, de início, a gente é obrigado a fazer aqui no meio, nessa ilha do meio. E depois a gente vai ter que fazer pontes para acessar. Muito bem. Eu já não sou acostumada a fazer... pontes de pedra, então nesse mapa muito menos, né, que tem recurso limitado. Então tem uma coisinha aqui e mais a maioria é aqui nessa parte que pega aqui, isso tudo aqui, ó, até essa península aqui embaixo, por essa estreita faixa aqui a gente consegue passar. Então fazendo uma aqui, a gente já consegue acessar o outro lado, tá? E aqui o outro recurso é o stone, que é na minha própria ilha, nessa partezinha aqui, essa parte escurinha aqui, ó, tá? Já está aqui a minha coisa. Então creio que a gente tem que ficar perto aqui, assim, ó, perto dessa
tanto da árvore quanto dos outros 2 recursos. Então a gente pode pegar aqui, então. Fazer não muito próximo aqui, porque a água aqui não presta, muito na margem. Vou fazer aqui. Aí, eu vou deixar por enquanto nada, né? Porque a gente não tem comércio, não tem nada, né? Então, aqui, tão próximo aqui, e mais pra frente a gente faz uma ponte que a gente consegue acessar aqui, tá? Realmente é meio próximo ao fim do mapa, né? Ó, aqui, nessa linha já é o fim do mapa, mas não tem problema não. Eu fiz aqui em cima, ó, vocês veem que tem um desnível aqui, né? Porque esse meio aqui eu quero fazer uma fazenda e casas, tá? Acho que eu vou fazer a fazenda mais pra cá, que aceita esse desnível, e a casa não. Tá? Então aqui, o que nós temos, né? Pra quem nunca jogou, sei lá, né? São 9 casinhas com 9 famílias pequenas. Ó, coisa assim, jovens, casalzinho jovem que ou tem filho pequeno ou nem tem filho, como uma ali não tem, né? Então, o que vem? Aqui um Camp Storage que vem aqui 1000 de Iron, então na hora que for fazer o nail é 1 para 1. Então eu tenho como fazer mais 1000 pregos, mais 1000 nails, ok? Então ao todo eu posso obter 2.600. Esses 4.000 aqui quase dá para as 9 casinhas. Dá para fazer 8 casinhas, e a nona a gente precisa daquele Thatcher, que é pra... eu já mostro pra vocês. E aqui, Fishing Net, eu tenho apenas 10, ou seja, não dá pra nada. Então nem adianta a gente de início querer fazer a pescaria, tá? Então, o que precisa então para ter mais Fishing Nets? Precisa ter threads, que a tradução é fio. A linha, né? Tanto linha de pesca é a mesma coisa para linha para costurar roupa, e é a mesma matéria-prima para fazer a roupa. Que daí você tem que ter o waves, que é esse aqui, ó. Você tem que ter esse aqui, que você faz roupa a partir de linha, né? A partir de hemp e flex. O que é hemp e flex? São linhos e cânhamo, digamos, eu acho, que é aqueles 2 produtos derivados da fazenda. Então, primeiro você vai ter que ter fazenda, plantar, colher, para depois você pensar em ter a indústria têxtil que tá aqui, tá? Thatchering é esse aqui, que é para você faz aqui pertinho, né? Por isso que eu também fiz não tão longe do rio, porque você vai ter que fazer esse negócio aqui que junta a palha para fazer as casas, o forro das casas, tá? Então essa palhinha aqui, que dá para fazer 8 casas, e a 9ª casa você precisa daquele negócio. Então eu já faço logo de cara. Claro que não por primeiro, eu já logo vou mostrar qual que é a primeira coisa que vocês vão fazer. Só coloquei aqui porque a gente tá no meio da explicação aí, né? Que você pode fazer as primeiras casinhas, né? Aí o que mais precisa? Aqui é a produção, aqui é produção alimentícia, água e casas. Mas vamos primeiro aqui na produção, que é a primeira coisa que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Vou colocar aqui de lado. Não, vou colocar aqui mesmo. Ó, a única construção que você não pode colocar árvorezinha para primeiro tirar para depois construir é justamente o forestry, né, que é a madeireira. Então você coloca aqui a madeireira, e aí eles vão fazer, ó, aqui você pode
ir remanejando, entendeu? Você pode ter uma fila enorme aqui, às vezes 20, 30 produções aqui, construções, e aí você pode remanejar. Você pode a qualquer momento botar para frente, para trás, mesmo quando eles já estão construindo, tá? Então aqui, o que ele pede? Não tem trabalhadores. O que você faz? Pega ali o Mining Camp, o Camping Center. Aqui você vai ter bastante trabalhador. Eu já coloquei todos. Aqui é o mayor, é o prefeito. E o prefeito não trabalha na lida, tá? Ele só trabalha como prefeito, né? Só gerencia ali e tal. Depois, mais pra frente, quando você fizer o governo aqui, o town hall aqui, que é a prefeitura, você pode contratar, de preferência, uma mulher para ser a sua, como se fosse assessora, né? Seu braço direito aqui. E aí você consegue remanejar. Aqui você tem alguns registros, né? O record é registros. Você pode pedir para ela ligar lá um botãozinho que vai aparecer ali depois, que você consegue remanejar inverno e tem só 2 estações, né? Inverno e verão, digamos. E nesse inverno e verão, tudo que é referente ao rio não funciona. Então você consegue trabalhar ali quase todo ano, mas de dezembro, né, primeiro dia de dezembro até o primeiro dia de março, você não consegue trabalhar. Então, nada referente ao rio. Então, você não consegue purificar o ferro, você não consegue pescar, nem comercializar com o trading dock, né, nada disso. Inclusive, o trading post também o pessoal não viaja no inverno, que é aquele inverno muito rigoroso. Então, aqui você vai dar play e todos os homens vão aparecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, nesse primeiro momento não vai estar trabalhando, porque não tem onde ele trabalhe. Então eles vão pegar aqui as coisas que nós temos nesse storage aqui e vai levar lá para fazer esse forestry aqui, tá? Eles têm que, aqui eles têm um tanto aqui de madeira só para poder construir essa primeira coisinha aqui. É pouca madeira que eles têm assim em estoque, tá? Ó, que bonitinha as mulherzinhas aqui. Eu não consigo dar mais um. Ó, ele vai e volta, né? Não consigo mais dar zoom. Ele não é um jogo que consiga, não é tipo Menor Lords, né? Que tem um gráfico maravilhoso que dá pra você dar um zoom bastante ali, né? Então aqui eles vão começar a construir. É bem detalhada a construção, assim, na questão de eles vão, cada coisinha que eles fazem aparece e eles vão realmente construindo, é bem bonitinho. Ó, tem uns bugs aí, né? Coloca o carrinho no mesmo lugar dos dois, né? Mas no geral é bem detalhadinho. E tá melhorando, e creio eu que vai melhorar ainda mais, né? Ó, inclusive, eu acho tão bonitinha essa parte que eu fiz já uma gameplay, começou uma gameplay como se fosse esse jogo, só que dentro do The Sims 4. Daí tem os carinha, coloquei roupinha neles, coloquei tudo bonitinho. As construções eu tô fazendo muito parecido. Consegui umas barraquinhas de CP, né, de conteúdo personalizado. Consegui umas barraquinhas pra fazer aqui, mas daí eu fiz só 5, né, porque só pode até 8 pessoas a princípio naquele mesmo lote, na mesma família. Aí eu fiz isso para apresentar. Daí eu peguei uma ilha e vou colocar daí cada casal numa ilha. Fiz 3
casais, né? Uma, na verdade, é viúva com criança. Então, daí eu vou ter que depois arranjar outros imigrantes para fazer as famílias, né? E eu vou conseguir povoar a ilha. É uma ilha que não tem asfalto, não tem nada assim para atrapalhar a vibe, né? É só grama mesmo e é em volta de um mar muito bonito. Então, não sei se mar ou rio, né? Porque tem cara de mar, mas não tem onda. Mas creio que seja mar. Muito bonito lá. E daí eu fiz a casinha, já tô fazendo a primeira casinha. Tem bastante CP, né? Conteúdo personalizado pra fazer a vibe do negócio. Tá bem bacana. E tão bonitinho que eu acho essa partezinha aqui, ó. Aí eles fazem com as vigas, né? Bem certinho no desnível, né? Do caimento do terreno e tal, né? É bem bacana. Eu vou dar uma acelerada aqui para mostrar que eles estão trabalhando aí. Ó, aqui é vezes 5 e aqui é vezes 12. O nível 3 é vezes, as 3 flechinhas é nível 12. Então, ó, são 12. E quando passa um dia, como se fossem 12 dias. E eles trabalham por turno, porque não tem dia e noite, né? Porque senão ia também carregar muito. Ó, eu vou pausar aqui, que acabou de terminar. Que esse forestry precisa de 2 pessoas, homens, 2 homens. Então, o que a gente pode fazer? Um é o prefeito, mais 2 aqui, ou seja, sobram 6 para você ficar no... Ó, então aqui, como se fosse a prefeitura, aqui o Camp Center, eu tenho que demitir 1, porque 1 lembra que não estava trabalhando até a começar ali. Então esse 1 que não estava trabalhando vai começar aqui, e eu tirei mais 1 para também começar aqui, que ele só retira a árvore de 2 em 2, né? Porque ele vai pegar o log, né? Que é o tronco, derrubar, tem que pegar um em cada ponta para trazer. Aí se você tiver muito log, muita árvore ali, você pode contratar um terceiro, que daí ele não vai tirar, ele vai ficar tratando da madeira e transformando a madeira aqui em firewood, que esse aqui é para as famílias, né? Para aquecimento, principalmente no inverno eles usam, e também para cozinhar, tal, né? Viver a vida. E também em alguns lugares também precisa para indústria, tá? Então, por exemplo, para fazer cerveja precisa de firewood. Você pode escolher se você quer firewood ou o charcoal. O que é o charcoal? Vou até já colocar aqui. O charcoal é quando você faz essa montanha aqui. Depois, o que as mulheres vão fazer? Vão fazer exatamente isso. Juntar aqui toda essa madeira, daí eles colocam argila aqui em volta para poder justamente abafar, queimar tudo dentro e transformar em carvão, tá? Então a mulherada, enquanto elas não têm muito o que fazer, elas vão fazer isso. Agora os homens vão colocar madeira, o material todo aqui, e começar a fazer o charcoal, o thatchery, né, que seria a casa para pegar a palha aqui, né? Aqui eu sempre coloco mulher, porque justamente se tem pouco homem que constrói e já tem um prefeito ali e tal, aqui também 2, então são 6 para construção. Daqui a pouco a gente vai ter 4 para construção. Por quê? Porque a gente vai ter que ter o Smith aqui, né, o ferreiro. E o ferreiro também utiliza 2 carinha, não dá para ter 1. E aqui mais um, aqui no Cartwright, que seria o carpinteiro, tá? Que seria o arrumador aqui de carts. Também
precisa de 1, então menos 3 aqui. Então ficariam só 3 carinhas para construir o Trading Post, que é enorme, que é aqui, ó, no transporte, Trade e transporte. Trade seria a comercialização, né? Aqui o Trading Dock são só 2 cidades que você consegue comercializar. Então o ideal seria pegar esse Trading Post, tá? Que é bem caro, bem demorado para fazer. Com 3 pessoas, 3 carinhas, que é o que nós vamos ter, a gente vai ter aí 3 carinhas, uma base aí de 1 ano para construir. Aí o que eu costumo fazer? Costumo fazer umas 3 casas dessas aqui antes do Trading Post. Mais 3, né? O ano que vem, digamos, né? Pensando no ano que vem. Eu faço mais 3 dessa para ter 6 carinhas trabalhando no Trading Post. E ele termina provavelmente antes do que, mesmo construindo as 3 casinhas, eles terminam antes o Trading Post do que se ficasse só os 3 trabalhando o ano inteiro no Trading Post, tá? Para realizar realmente a obra do Trading Post. Então aqui, vou até acelerar um pouquinho, as mulheres já estão lá pegando os log, né? Ó, eles já estão no que tem a madeira, eles já transformam e ali você já consegue alguma parte transformar em firewood, mas no caso eles estão priorizando o wood, que é para construção, né? Então aqui 2 mulheres, vou até here aqui, a here é esconder, ocultar homens, então só vai aparecer mulheres. Esses aqui, ó, todas as construções você vai mexer, tá? Aceita só mulher, aceita só homem, esse tipo de coisa, tá? Aí aqui eles colocam essas pilhas para secar, quando seca tá pronto para usar nas construções. Então não é assim instantâneo, tá? Charcoal é a mesma coisa. Quando você coloca lá, ó, aqui eles estão ainda juntando a madeira. Mas quando juntar toda a madeira e depois eles cobrirem, vai ficar como se fosse uma montanha aqui, bem clarinha, bege. Aí ele vai começar aqui a aumentar aqui até concluir a queima. Não é uma coisa da noite pro dia. E já aconteceu lá no início, quando eu tava tentando jogar, já aconteceu. Opa! Já aconteceu de eu perder porque eu não tinha charco, o pessoal foi embora e me deixou na mão, mesmo tendo as casinhas. Então aqui pausei para mostrar para vocês que eu já fiz esses 2 aqui, digamos na metade do mês, só em 15 dias, tá? Até bobei aqui, né? Eu empreguei as meninas e continuei no play ali. Então aqui são 3 carrinhos. Até virar o ano, esses carrinhos vão quebrar, vão se tornar inúteis. Então você precisa, até o final do ano, construir as 9 casinhas, porque daí chega o inverno e quem tiver nas barracas vai embora. Então já aconteceu também comigo lá do início, de eu fazer as coisas muito longe, que você vê aqui que é tudo bem pertinho, dá pra contar os passos aqui das coisas. Se eu tivesse colocado aqui meu acampamento para pegar madeira aqui, para pegar o Thatcher aqui e ter que ir e voltar muito, já era, tá? Então por isso que eu não faço esse tipo de coisa. Aí aqui, daqui para lá, eu vou ter que fazer as casas, mas vou deixar ali o quanto eu puder de pertinho. Eu vou até fazer meio pra cá as casas. Será que aceita? Daí eu viro pra cá, ó. Fazer aqui, ó, que não precise tirar essas árvores, porque eu tenho ali o meu forestry, mas daí o homenzinho teria que andar até aqui. Isso significa que ele não pegaria tantas árvores por dia. Eu vou
daí quebra as pernas da minha economia. Talvez até falte madeira por bobagem minha, entendeu? Então, aqui... eu botei muito longe o zoom. Ó. Tá. Eu não vou poder... Eu consigo alongar mais e eles conseguem plantar mais coisas, realmente. Aí você vai ter mais comida. Só que no meu caso aqui, eu fiz muito pertinho, ó. Eu posso aumentar só um pouquinho só. Fazer assim só. Tá? Porque eu não posso aumentar muito, porque ali o meu acampamento tá muito perto. Tá? Ó, a partir daqui eu conseguiria até aumentar, mas eu não quero fazer coisa torta, né? Então, vou deixar assim. Aí agora, aqueles 6 que tem aqui, vão começar a construir nesta ordem que eu fiz aqui e depois aqui, as casinhas. Vocês viram que aqui tem 8 casinhas. E cadê a nona? Eu vou construir a nona. Então aqui eu vou colocar até o máximo que eu puder a casinha, que vai ser do prefeito. Daí eu arrasto ali em cima para mostrar para vocês que tem como remanejar, né? Então ali vocês tem que manjar um mínimo de inglês, tá? Então F1 para você remanejar os limites do teu lote aqui. Vamos ver até onde vai. Será que... Opa, too long. Ó, aqui. Ó, já fui no máximo ali. Então essa vai ser a casa do prefeito. Opa, essa vai ser a casa do prefeito. Vou até diminuir aqui um pouco para deixar a quadra mais ou menos certinha ali. Bobagem minha, tá? Não precisa de nada disso. E aqui eu vou colocar essa nona casa por primeiro. Daí essa casa necessariamente vai ser a do prefeito, que é a casa grandona, entendeu? Ó, às vezes dá uma... Ó. Ó, ele pode ir pra trás também, ó. Ô, louco, que casão, hein? Ele é rico. Ó. Eu não posso aumentar para as laterais, mas pro fundo eu tô conseguindo. Ó. Ele não avisa ali, ó. Agora foi. Ô, louco. Olha o tanto que eu consigo aumentar lá. Até que avise tanto pra cima quanto pro lado que não pode. Aí. Ô, louco, é muita coisa. O prefeito vai ser rico pra caramba, hein? Botar mais pro meio. E é isso. Daí você aperta o Enter, é só isso. Aperta o Enter, ele... Beleza. Se você aperta o ESC, a casinha sai. A casinha... você cancela a construção, entendeu? Então tem que fazer aqui primeiro a casa do prefeito, que o prefeito vai ser rico, vai ter praticamente o terreno de 4 casas. Originalmente, né, que eu dei uma aumentadinha aqui, mas originalmente seria o terreno de 4 casas, que é essa aqui, né, que é a única que eu não... Foi a primeira que eu não puxei, né, não fiz F1, nada. Então... Esse aqui, a segunda pessoa que tiver casa, vai ser a mais pobre. Tá, tem essa diferença aí. Ó. Opa. Ainda bem que eu cliquei pra saber. Eu puxei, mas não puxei, né? Eu puxei, mas achei que puxei e não sei o que aconteceu. Puxou. Agora vai. Essa vai ser a primeira casinha. Aí já vai aparecer ali. Ó, eu deixei aparecer a notificação. Construa 9 casinhas. Tá aqui 9 casinhas. Muito bem. Aí aqui, create a clay pit. Clay pit é de... esse aqui.
Ó, daí você tem que ver, você vê que tem o vermelhinho e tem o verdinho. No vermelhinho, ó, por mais que eu queira clicar para instalar, não tem como. Então você tem que ter vou até colocar perto aqui das primeiras casas, que é melhor. Vou colocar aqui. Por quê? Porque daí eu já coloco aqui e vou... E daí eu coloco quando for preciso para eu construir aqui, ó, o Brickworks. Ele precisa tanto do Clay Pit, que é de... Gente do céu, esqueci. Aqui é de areia, Sand Pit, e aqui o Clay Pit é o barro, né? E aí mais pra frente daí eu vou ver onde que eu coloco. Aqui, ó, Sand Pit. Vai ter que construir mais ou menos por aqui, ó. Daí eu coloco 2 Brickworks aqui, um do lado do outro. Aí vai ser pertinho de tudo, tá? Manter as coisas meio perto. Então, esse eu vou colocar por primeiro, que é o que precisa, né? Se você colocar as coisas em fora de ordem, o que vai acontecer? Eles vão ficar eternamente esperando ter o Clay Pit para eles construírem as casas, tá? Nesse sentido, não é muito inteligente a questão ali de explicar realmente, tá? Porque tem gente que poderia ficar ali esperando eternamente, então é a pessoa que vai ter que se ligar, tá? Coisa que poderia ser explicado, a ordem de fazer as coisas. Mas eu acho que é justamente essa a graça do jogo, você não explicar e a pessoa se bate, faz 1, 2, 3, 5 ou 10 vezes até saber o que está sendo feito. Ó, isso aqui não gasta nada, tá? Eles só abrem o buraco para criar argila e aí você consegue fazer o reboco das casas, digamos, com isso aqui, e é só buraco no chão, não gasta madeira, não gasta nada, tá? E daí aqui, ó, clay infinito, tá? Ele não deteriora, não acontece nada, tá? É infinito ali e ok. Daí o que mais nós temos no acampamento inicial? Nós temos um poço de água. Esse poço aqui é uma água potável, digamos. Esse poço, se eu quiser fazer essa plataforma aqui, ó, é água não potável. Aí você tem que saber inglês e saber se virar aí, entendeu? Ó, ali, para produção, necessidades de produção, tá ali, tá? Não bebe direto do rio. O povo não bebe do rio. E aqui é outro poço igual esse, só que ele é feito com a pedra, né, stone. Então ele é muito caro de início, tá? Não usei esse aqui de início. Esse aqui é mais para quando você não tem espaço ou esteticamente, né, para você deixar bonitinho do lado das suas construções ali de predinho e coisas assim mais bonitinhas, tá? E também questão do espaço, que é só um negocinho bem pequenininho, como se fosse só esse aqui, ó. Não tem essa coisa toda aqui. É só ocupar esse espacinho só, tá? E daí tem as 9 casas. Façam essas casas aqui, porque eles só vão se alimentar. Eles têm ali um tiquinho de comida, né? Cada família tem ali até um bom tanto de comida pro ano inteiro. Só que não vai passar desse ano, né? Essas comidas. Então, vocês não podem deixar de fazer as casas o quanto antes, para eles já plantarem e poderem colher antes mesmo do inverno chegar, tá? E é ó, eles vão aqui na paz do Senhor, fazendo tijolo por tijolo, estaca por estaca. Aí, tudo bonitinho pra eles. A primeira casinha tá já com a edificação feita. Agora levantar as paredes. E aqui as outras casinhas, vou até deixar ali
a construção para vocês irem olhando. Mas aqui até tem aqui uma casa que não precisa, que não tem essa horta familiar. É mais quando você não tem espaço e precisa de uma casinha, precisa de uma família ali. Porque não traz benefício nenhum uma casa que não tenha a horta aqui. Por quê? Essas outras você vai querer ter muitos predinhos mais pra frente, a partir dos 500, 600 habitantes, eu indico, né? A partir disso, ter casas aqui, eles vão depender praticamente exclusivamente das famílias que têm a hortinha em casa. Tá? A taverna, a partir de 200 habitantes, você pode ter a taverna, que daí ele funciona como se fosse uma vendinha, né? Uma bodega ali, um mercadinho que vende de tudo e você não precisa ficar clicando para o que tem, o que não tem disponível ali no mercado. Você não precisa, tendo a taverna, você não precisa mais se preocupar com essa coisa do market stall, que é as barraquinhas de venda de alimento. Fora que aqui não é funcionário, é MEI, né? Uma coisa própria ali. Ele vem e te ajuda na cidade, ele vem e se assenta ali, assim como as outras casinhas, só que ele tem a vendinha dele, né? Aí você tem taxas que você faz, coloca lá, né? Depois eu mostro. Tem taxas que você cobra ele, então você ganha em cima de todo o comércio que é feito na cidade, tudo isso. E aqui você tem ali como se fosse, dependendo do tamanho ali, 4, 5 até 6 casas, apartamentos, ou seja, uma quadrinha que eu fiz ali de 3 por 2, né, 6 casinhas, é a mesma coisa que um predinho desse aqui, tá? Então depende também de quantos andares, né? Tem de 2 andares e 3 andares. Eu já construo logo de 3 andares sempre, tá? Ó, a casinha tá mais ou menos feita. Vamos lá só ver. Ó, aqui ele tá queimando. Ele queima devagarzinho mesmo. Ó, coloquei no máximo pra vocês verem ele queimando. E daí ele, quando começa a ser utilizado, quebra aqui, fica um buraquinho aqui até abrir todo. E daí acaba, eles começam a preencher de novo. Então é bem bacana. Ó, a mulherada aqui tá trabalhando em piso. Ó, aqui perdemos o primeiro assentamento, a primeira família. Ó, aqui, Camp Center. E aqui a mulher é do lar, né? Ela é esposa troféu, digamos. Só que como ela tem 2 filhos, não é bem troféu assim não, né? Ó, e daí a água, por enquanto eles têm que buscar ali. Mas já vou colocar aqui. Tá meio puxado, né? Eu vou colocar aqui só aqui pra esse lado, pra eles não terem que dar a volta na quadra, tá? E o prefeito, por enquanto, também, porque eu não coloquei muito espaço ali. Eu vou colocar só uma água dessa aqui pra ele. Mas vai demorar um pouco. Não tem problema, não é longe, tá tranquilo.
E ele também tem muito tempo para ir buscar água, não tem problema. E a mulher dele é desempregada. Tá aí, ó. Vamos ver agora a cobertura da casinha. Eles colocaram a cobertura da casinha. Aí, ó. Essas caixas eu ia falar pra vocês sobre o terreninho aqui, ó. Não que isso vá mudar alguma coisa na gameplay em si, mas é bom vocês saberem. Vocês olham assim, vocês conseguem ver quando ele já tá frutificado aqui. Vocês conseguem ver a abóbora, conseguem ver a árvore que daí tem maçã, esse tipo de coisa, tá? Fruta eu acho que só tem maçã, porque apricot, que é o pêssego e o cherry, daí é só aqui, ó, nesses pomares aqui, tá? Esse pomar aqui é de hop, que é pra cerveja, que é o lúpulo, né, que é pra cerveja, que é aqui. Berry e destilaria seria orquila. Orquila eu acho que é tequila, é a marvada, né? Que vai com trigo, né? Aqui é trigo e aqui é o... agora eu esqueci o nome do negócio em português. Mas acho que é lúpulo, né? E aqui, depois dessas casinhas, eu acho que teria que fazer a fazenda. Normalmente eu vario, né? Então eu vou fazer uns testes aí. Eu coloco a fazenda, posso colocar a fazenda pra cá, meio aqui, pra fazer aqui pra trás a fazenda, ou fazer a fazenda aqui pra ir pra trás. Não sei, porque de qualquer forma a gente vai usar todo o terreno, né? Colocar a fazenda um pouco distante e a fazenda ficar mais pra cá, acho que é melhor do que eu ocupar o meio da cidade com uma fazenda, né? Eu só fico com medo de colocar pouco espaço pra fazenda. Ó, cliquei com o direito pra tirar. Porque antes da fazenda a gente precisa, porque terminou as 9 casinhas, quase não vai ter nail suficiente para fazer as outras coisas. Então a gente tem que primeiro garantir a gente poder fazer mais nails, que é o Smith aqui, tá? Então vou até fazer aqui um centro comercial, digamos, né? Fazer aqui o virado pra cá. Centro comercial aqui. E depois eu vou fazer o carpentry, só que vai ser bem em cima dessa, porque o carpentry é grande. Cartwright, né? Que depois de uma atualização, antes era carpentry e agora é Cartwright. Ele é grandão, então ó, ia ficar bem no lugar que eu preferi, né? Então vou fazer primeiro as 4 casinhas, depois eu coloco esse Cartwright aqui. E assim vai, ó, aqui já tem algumas mensagens, Jacob pai, o nananã. Às vezes é importante a gente dar uma olhada, ó, construção. Às vezes eu fiz ali um desses Cartwright aqui, car parking, né? Esses camp parking, e eu não sei onde que tá, porque eu preciso clicar. Depois que eu fiz a casinha, eu tenho que clicar aqui pra colocar pro Cartwright fazer os carrinhos. E às vezes eu não sei onde que tá, eu falo, vou lá no último Cartwright, que daí nos últimos carrinhos que eu fiz, que eu clico na setinha, vou até lá e já sei onde tá pra eu mandar fazer os carrinhos. Poderia ter a opção da gente
Já na hora que eles fazem, a gente já ter a opção de deixar já automático para eles já fazerem os carrinhos, porque direto eu faço um monte de carrinho por aí, depois eu esqueço de ir lá clicando em cada carrinho, para cada estacionamento, digamos, para eu mandar fazer os carrinhos, né, que o carpinteiro faria todos os carrinhos. Tem que pedir manualmente. Mesma coisa o cavalo, esse tipo de coisa para selar para ir para o trabalho, né? Para transformar em draft horse, também é no manual. Aí às vezes eu não tenho a sela, não tenho o horseshoes, que é aquela peça de ferro, né? Para colocar na pata do cavalo. E daí eu esqueço, daí um tempão depois, quando eu vou ver, o cavalo com 2 anos já pode ir pro trabalho. Às vezes o cavalo tem 2, 3, 4 anos e eu ainda não aloquei ele para trabalhar, entende? É bom que daí também incentiva a reprodução, né, dos cavalos. Então você compra e depois ele vai reproduzindo, ele só vai só cuidando para sempre ter cavalo novinho para mandar trabalhar, né? Ó, e a mulherada é pouca coisa, ó, vou colocar mais desse, ó, já estão começando a utilizar esses aqui. Já tá prontinho, entende? Para utilizar. Aí ele vai tirando aqui conforme vai utilizando, até virar em nada. Então eu vou fazer mais. Vou colocar mais uns aqui. Ó, FF 90 graus aqui, né? Que você consegue girar. Ah, tá com terreno. Oh, lasqueira. Beleza. Mais 3. Também não queira fazer um monte de uma vez só, porque eu já fiz isso e faltou para o wood, que era para construção, tá? E esse aqui a gente vai usar mais pra frente, esse bark aqui. Ai, o cachorro do vizinho sempre quer participar. Já estamos em agosto. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos na 6ª. Já aconteceu de eu já estar bem mais adiantada em outras gameplays. Então tudo depende de como você consegue fazer as coisas pertinho. Se for muito longe, teus carrinhos até estragam antes mesmo de você terminar de fazer as construções, tá? Esse aqui é de uma atualização recente. Antes não aparecia isso. Então esse aqui, essa chavinha aqui é quando ele está sendo utilizado, tá? Então aqui um está utilizado e 2 estão aqui de boa, tá? E todo mundo utiliza esse. Então para pegar madeira, utiliza esse para ir lá no charcoal pile, né? As meninas para trazer a madeira para cá também, trazer o material daqui, né, o thatchery, para cá também. Tudo que você possa imaginar é usado com esses carrinhos aqui. No caso são só 3, é pouquíssimo, tá? Então esse primeiro o Smith, depois a gente vê o que faz. Primeiro o Smith, tá? E aqui já tem casinha. Eu vou até, acho que fazer o poço para depois terminar de fazer as outras 2 casinhas, porque eles têm que dar a volta aqui. Ah, mas deixei as meninas. Por enquanto elas estão sem trabalhar, deixa elas. Daí eu acelero essas 9 casinhas para garantir, né? No caso, eles estão levando, deixa eu ver aí, quase 1 mês para fazer cada casinha. Perto de 1 mês para fazer cada casinha. Ó. Tá aí. Ó, e esses baldão aqui é do clay, de argila, né? E isso aqui já tá entregue a cobertura da casa, tá? Quando
aparece aqui às vezes um aviso de que não consegue encontrar. Você colocando o mouse no aviso, vai aparecer, não precisa clicar. É só passando o mouse aqui no aviso, você já consegue ver qual é o problema. Ele te fala, eu não consigo encontrar bricks em lugar nenhum, né? O tijolo em lugar nenhum. Ou seja, não tem realmente, não é porque tá vindo, tá atrasado a entrega lá e tal. Não, é porque realmente não tem aquele, ó, você percebe que ao longo, dá um pouquinho, já alguém ocupa a casa e some uma das barraquinhas. Na próxima a gente vai ver isso. Já sobe uma das barraquinhas. Aí aqui, eles não param de trabalhar só porque tá faltando. Que nem aqui, ó. Você vai perceber que tem fases da obra, tá? Então você precisa de clicar aqui e aqui. E o TET, você pode ter todo esse tempo para entregar só aqui. Então, por mais que tenha pouca madeira, por exemplo, até a última fase, se está faltando só esse tanto aqui de madeira, ele continua trabalhando. Ele só para quando não tem material para trabalhar. Por mais que esteja faltando, esteja em atraso, ainda precise de mais, aqui nem aqui, ó, adicionais recursos requeridos, né? Tem wood ainda, tem 3.000 para entregar, clay 800, TET 400, tá? E aí ele vai colocando aqui para baixo, aqui embaixo, né? Quando você já tem aquele material. Então, essa flechinha para baixo aqui é porque eles estão utilizando. Ó, falta 2 pregos para acabar a casa. E agora só falta realmente colocar a palha. Daí passa para a próxima casinha. Então, alguém não tá trabalhando aqui nessa casinha, e estava entregando o material para a próxima casinha. Então, se tiver disponível carrinho, ele vai estar alguém já vai estar utilizando o carrinho para entregar a próxima casa, entendeu? E daí terminou de entregar o material dessa casa aqui, terminou de entregar o material, eles já passam pro poço que eu tô tentando fazer lá. E assim vai. Então, eu preciso muito urgentemente dessa casinha aqui, porque, por exemplo, tá perto de dezembro. Aí você pausa, ó, dá pra pausar. Você pode passar para tudo, para frente, para trás. Às vezes você tem um monte de coisinha aqui, você não quer tirar a ordem. Então você vai lá e pausa. O problema de pausar é que se tiver árvore, tiver recurso, eles não vão fazer, como se não existisse, entendeu? Então você tem que saber quando que pode pausar e quando não pode pausar. Então, por enquanto, eles estão fazendo aí a última casinha. Começo de novembro, digamos, eles já terminaram a casinha, tá? Nas últimas, só fazendo telhado mesmo. Então, eu terminei, digamos, um mês antes, tá? Do inverno chegar. Daí vamos fazer aqui o poço é muito rapidinho para fazer. E daí já vamos começar a fazer o Smith, ó. Tem alguém que já foi entregar lá, já foi fazer o poço. Ó, daí terminou o poço, ele já começa a encher, tá? Daí já é igual o charco, esse tipo de coisa, ó. Já começa a encher, né? Daí, se tiver muito sobrecarregado o poço, vai estar sempre quase zero. Então, você vai ter que fazer outro poço ali perto para aliviar e todo mundo ter água suficiente. Quando tem bastante predinho, assim, muito predinho, eu faço a cada prédio, certo, seria ter um poço a cada predinho. Mas às vezes eu coloco lá a cada 2 ou 3 predinhos um poço. Mais que isso, daí fica muito concorrido o poço. Porque digamos assim, 5 a 6 casas, mas digamos 5 casas por predinho.
Se tem 3 predinhos, são 15 casas. Menos de um poço por 15 casas é muito arriscado, tá? Até porque você tem um galinheiro, você tem um não sei o que. Nunca. Ó, vamos pausar, daí a gente vê, ó, já foi tirado aqui o que a gente precisava. Então aqui, ó, horseshoe, que é aquele do cavalo. A gente não tem cavalo, então não precisa. Então só coloca aqui Smith 2 pessoas. Eu já não tenho tanta pressa em construir, então eu pego aqui, diminuo 2. E mais pra frente eu vou diminuir mais 1, porque esse 1 aqui vai virar o Cartwright, que é esse carinha aqui, né? Que eu vou deixar aqui pro outro lado aqui, de frente pra população. Aqui. E eu sempre faço, o quanto você puder fazer de transporte, melhor. Então aqui mais 2 de transporte, que mesmo para 9 mulheres trabalhando e 9 homens, ou seja, quase 20 pessoas para 3 carrinhos, né, já é pouco. Então coloquei aqui mais, e aqui, ó, aqui ele vai dizer aqui quantos carrinhos tem. 4 carrinhos. Aí você tem o single cart, que você pode ter, por exemplo, o matadouro é bom ter. Aí você vai atrelar a alguma coisa, que nem aqui, ó, link to build. Aí você clica aqui e clica, por exemplo, aqui no Smith. Então todo mundo vai ficar sem carrinho, no caso, porque não tem outro, e esse carrinho vai ser só desse Smith aqui. Mesma coisa você pode fazer para tudo, né? Então, um carrinho só para o granary, um carrinho só para qualquer coisa assim. Então, próximo passo, transporte e trade, que é comercialização. Então, o que ele vai precisar? O small granary ou o granary. Eu vou fazer o small granary só para mostrar para vocês a diferença que é entre um e outro, tá? Então, eu vou fazer aqui um granary. Tá meio torto, a rua tá meio que abrindo, mas tudo bem. Eu vou mostrar pra vocês o granary, depois o small granary, e depois eu vou fazer o granary, que é um pouco maior, que daí tem mais opções de slot, mais opções de comida, e também a capacidade é maior. Aí a gente vai ver bem certinho qual que é a capacidade de um, qual é a capacidade do outro. Mas não é muito bom você fazer esse smaller granary toda vez, tá? Faz já logo o granary, porque esse aqui é quase o mesmo preço e é menor, então não faz sentido. Até porque você vai ter lá quase 100 variedades de insumos. A grande maioria dos insumos alimentícios. Então não tem como você ficar poupando para construir menos trading, tem que ter. Então, um bairro saudável vai ter que ter 2, 3, porque mesmo que eles abasteçam bastante, sempre não tenha problema de abastecimento, você tem muita variedade de comida. Então, você coloca lá um tanto, acho que é uns 15 ou 20, não lembro quanto, acho que uns 15, na listinha ali, uns 15. E aí, você tem que fazer outro que tem mais 15 e outro que tem mais 15, entendeu? Ali pertinho, próximo, né? Então não é só um que vai abastecer assim uma região ali pequena, por mais que seja pequena, né? Porque eles também reclamam e vão embora por falta de variedade de comida, tá? Aí, você fez esse aqui, que é o granary, que é alimentícios, você tem que fazer um que é o warehouse, que é o não alimentício, digamos, né? Que eu vou fazer aqui, virando aqui na esquina. Já vou fazer aqui o não alimentício, digamos, que daí é prego, é de tudo, tem de tudo aqui. Inclusive, você pode armazenar aqui
insumos de matéria-prima para fazer as produções. Então, perto ali da produção têxtil, você vai ter ali threads disponível, vai ter hops disponível, flex também, esse tipo de coisa, para facilitar o transporte das suas pessoinhas. Porque daí, se você tiver que largar toda vez o trading post, ou vou ter que largar o que os carinha estão fazendo para ir buscar o insumo, é muito complicado. O que vem a próxima coisa que eu vou dizer. Então, você, aqui nessa flechinha verde aqui, você tem como colocar aqui, pessoal, workers by hands, ou trabalhadores com mãos, com kart, esses kartzinhos aqui. Aí tem labors, é diferente. O labor worker é aqui nas casinhas, né? Eles são CLT, digamos, né? E aqui o labor não é CLT. São as pessoas que nem as mulherzinhas que estão aqui de varde, estão aqui de boa. E aí tem uma coisa para fazer, tem um charco ali que tá faltando uma lenha, eles vão lá botar lenha. Mas não quer dizer que vai ter sempre alguém para fazer isso. Então você tem que ter aqui, ó, aqui em cima, open vacancies, seria vagas abertas, 0. Looking for jobs, 9, que são as 9 mulherzinhas, tá? Apesar de que não era para ter 9 mulherzinhas, tem 2 aqui. Aqui. Por causa que eu ainda não dei play. Os 2 homenzinhos vão vir aqui. Ó. Na prefeitura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que vir aqui. Cadê o homem? Ué. 1, 2, 3. Agora foi. Às vezes demora, mas vai. Tá? Você tem que, de início, contar nos dedos os homens que você tem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, que é o prefeito. Aqui. E daí os 4 ainda na construção, que são esses 4 aqui. Daqui uns minutinhos não vai ter 4, vai ter 3. Por quê? Porque o Cartwright vai estar trabalhando, já vai estar ativo aqui. Tá? E esse tipo de coisa que eu tô falando pra vocês não tem, ou ninguém falava pra mim. Eu procurei assistir de tudo que vocês possam imaginar, não tinha quem falasse. Por exemplo, eu colocava lá a pesca, colocava aqui, ó, esse carinha aqui da pesca, aqui, ó, alimentício. Colocava esse carinha aqui, feliz da vida, achando, ó, não é todo lugar que ele consegue estar, tá? Aqui fala que o terreno tá muito descaído, não é muito íngreme, tá? Então tem que ver aonde que eu consigo colocar esse, ó, às vezes dá, ó. Às vezes colocar aqui. Não, vou colocar. É o lugar mais próximo desse lado do rio, né? Aí eu vou acelerar aqui, que senão no dia de seu nunca que vai vir a neve. Quando der, ó lá. Ele avisa, tem hoje em dia alguns avisos que antes não tinha. Então ele avisa quando não tem carrinho suficiente. Ó, a partir de agora vai começar a nevar, tá? Então vai ficar logo vai ficar branquinho e congelar o rio. Então aqui a gente não consegue, ó, por exemplo aqui. Aqui não tem essas opções de homem, mulher, tal, porque é só homem. Aqui também. Todo mundo vem buscar aqui, então não tem leva e traz. Todo mundo já tá automático que leva e traz as madeiras daqui. E eles não saem daqui. Vai buscar madeira, trata madeira e só. Não vai levar em lugar nenhum, tá?
Então isso aí é com a logística, quando estiver lá, que até crianças podem, por exemplo, fazer esse tipo de trabalho aqui do charco, tá? Então, ó, que bonitinho. Deixar aí vocês observando. Até virar, assim, dá uns 10 dias, digamos, já começa a ficar tudo branquinho. É bem bonito. Antes não dava pra diferenciar o que era o que era chão, o que era rio e tal. Aí eles deram uma melhorada no gráfico, agora tá melhor. Antes ficava tudo muito branco, tava quase 100% tudo branco. Agora o rio fica meio escuro, umas rajadas assim no rio e tal, daí fica mais realista, né? Ó, aqui, enquanto nada acontece, eu tenho ali o treasure, seria o tesouro da cidade. Na verdade, não é o que você tem, é o que a sua população tem no bolso deles. Você não tem um centavo seu, entendeu? Então, se por exemplo ali, desses 1780, digamos, cada um tem 130, 120, por aí, né? Se um sair, eu vou ter a menos. Se o outro sair, eu vou ter a menos. Se o outro sair, eu vou ficar com 0. É isso, tá? Claro que tem o tax aqui, mas muito pouquinho, né? Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Eu consigo só aumentar, diminuir aqui quando eu fizer realmente a prefeitura, tá? Então, income, o que entra, 64. As minhas despesas no momento, 280. Então, assim, é mais de 4 vezes, quase 5 vezes o valor que entra é o que eu tenho de gasto. Então, no momento, eu não tô conseguindo me manter, tá? Então, aqui, recursos. Tudo que eu tenho na minha cidade, tá? E daí aqui, se eu exportar alguma coisa e tal, às vezes eu tô lá com um material que eu não sei se tá vendendo, se não tá, porque ele vende automático também se eu deixar lá no Trading Post. Então, tá aqui, eu não sei se vende, se não vende e tal. No ano, você pode ir lá e ver aqui. Ah, não vendi nada esse ano, vou tirar, porque o ano passado não vendi, esse ano não vendi, então não é todo, é um random, né? Ele é aleatório, não é tudo que você consegue vender, não é tudo que você consegue comprar. O mapa diz muito, mas às vezes de uma vez que você pega esse mapa para outro também diferencia, né? Não é nada muito exatinho, né? Que é a graça do jogo, né? E se você tem poucos mapas, se você jogar uma vez o mapa, você já sabe de tudo, você já sabe assim na próxima como seria, é meio zoado, né? O Age of Empires é meio assim, né? Você já sabe, assim, pega um mapa e o random dele é 0. Ele é programado para aquilo, vai fazer aquilo, exatamente aquilo, da mesma forma toda vez. Claro que tem a dificuldade e tal, mas é tudo muito igual, né? E aqui já não. Aqui a gente já tem uma variedade, né, de situações. Aí aqui eu tenho 17 no total, até de recém-nascidos. 17 homens, 14 mulheres. Adultos 9 e 9, né, que são 9 casais. Crianças, eu tenho ao total de 13, 8 homens e 5 mulheres. Ótimo. Working, 11. Só 2 mulheres realmente empregadas, as outras 7 tá no freelance, digamos, né? Tá no labors lá, só reunindo charco, esse tipo de coisa. Labors, no momento, elas já fizeram tudo que tinha que fazer lá no charco. Não tem nada, ninguém fazendo nada aqui de logística, digamos, né?
Logística esse leva atrás, né? Homens desempregados, 0, né? Porque a gente tá contando nos dedos homens. Agora, a contrapartida, 77% das mulheres estão desempregadas, né? Totalizando 38% da população. A população ativa, né? Working for job. Esse aqui, looking for job, né? Looking for job 7, que são as 7 mulheres que estão paradas lá. E assim vai, né? Você vai ficar olhando lá e vendo, né? O que tem, o que não tem. Então aqui, ó, já ficou totalmente branquinho, não tem nada de nada pra gente fazer aqui. As mulheres já tiraram tudo, já colocaram tudo que tem aqui. Já tem muito na cidade, não precisa de mais no momento. Deixa as mulheres dentro de casa. Apesar de que elas vêm aqui pra praça pra se esquentar aqui, papear um pouquinho. Aí estão devagar e sempre aqui nas entregas. Então aqui, ó, é uma coisa nova também, atualização. Os 4 estão trabalhando. Tá realmente na obra. Esse que tá na obra fica ali circulado de vermelhinho. Então aqui, quando você clica no Kart Construction. Tá, aqui. Outra coisa. Ele vai ficar eternamente procurando. Por quê? Porque eu tenho que, no caso, desempregar um aqui. Aí ele vai aparecer aqui. Ó. Aí ele vai reparar carros. Reparar wagons seria para os cavalos, né? Vai reparar de tudo aqui, tá? Todos os esse aqui é arados, eu acho, né? Arados e cavalo aqui, tudo, né? E aqui ele vem de fábrica sem ticar, mas tem que ticar. Performar reparos preventivos. Fazer reparos preventivos, que é exatamente esses carrinhos aqui, ó. Que estão quase... Ó, daí você pode vir aqui e forçar reparo. Aí vai vir aqui um abençoado pegar esse carrinho e mandar reparar lá. Cadê o nosso Cartwright? Ó, ele vai vir aqui, pega o carrinho e vai lá pegar a madeira. Tá, eu já boto ele pra alguém ajudar ele aqui. Ele vai pegar a madeira e vai reparar o carrinho. Aqui, ó. Ele vai vir aqui. Cadê o lá pra reparar o carrinho? Tô esperando aqui. Acho que ele tá fazendo... Ó. Às vezes você clica e tem que esperar um pouquinho. Não sei o que acontece isso. Os que tem a fila, né? Eles não deixam ficar tantos carrinhos na fila. Ó, os 3 estão aqui. E os 3 quase zerado aqui de... Ó, eu já aposentei. Quando tá com esse aqui é porque ele tá 0%. Que ele não vai. Aí esse aqui. Homem do céu, vai pegar o carrinho. Não vai consertar o carrinho, não? Até agora nada, gente. Tá estranho isso. Ó, aqui ele vai terminar de construir esse. Aí eu vou pausar pra explicar pra vocês. Esse aqui, você pode clicar aqui, ó. Vai ter algumas coisas que ele pode vender. Depois eu vou mudar isso aqui de acordo com a minha necessidade. Eu posso colocar aqui workers, mulher aqui, né? Vou colocar aqui
para todo mundo ajudar, quem puder ajudar, mesmo se não tiver carrinho, vai com a mão mesmo, carrega um pouquinho na mão, não tem problema. E aqui é ocultar homem. Aqui. E aqui, mesma coisa. Aqui, você já lista aqui um pouquinho de coisas disponíveis no... Tanto aqui é fazenda, quando tá aqui, como se fosse esse raminho aqui de trigo, é fazenda, que eu não tenho fazenda, não tem nada disponível. E aqui, da horta familiar, horta local. E aqui eu tenho que clicar aqui, que quer dizer que eu tô trocando, a casa de trocas está aberta, digamos, né? Eles vão pegar os excedentes. Então quem tem essas casinhas aqui, ó, é apicultura, é mel. Então quem tem o excedente de mel vai vir aqui e entregar aqui pra mim. Eu tô comprando, tô querendo 1.250. Aí você pode mudar aqui para clicar e mudar para 2.000, quanto você precisar, né? Mas tem também, como ele é menor, ele tem as necessidades dele aqui, que já tá no máximo. Então, assim, se você quer ter 2.000 de mel, por exemplo, tem que diminuir de um outro, por exemplo, pumping. Normalmente não, é raro ter. Não é sempre que tem. Então, você pode ir balizando isso. Mesma coisa lá no Trading Post, né? É 2.000 de cada, se eu não me engano. Mas você pode colocar 5.000 de um, 1.000 de outro, 500 de um, 500 do outro. Então, por exemplo, sapato, coloca 500, roupa 500. E charco, você coloca 2.000, 3.000, né? Então, varia bastante. Aí, aqui é o Smaller Granary. Uma mulherzinha. Todo mundo vai ajudar. Então, quando abre aqui, quer dizer que todo mundo que está disponível pode pegar os recursos de onde tiver para levar aqui, para trazer aqui. Então, aqui vou dar um playzinho só para... Então, ela é como se fosse a gerente do local, mas tem outras pessoas que também ajudam, tá? Então, aqui, você viu que... Olha, você viu aqui que a primeira vez o Cartwright veio aqui buscar a madeira. Agora que ele tem essa ajuda aqui, vai ter que colocar essa ajuda. Aí essa madeira vai ter já lá disponível para ele. Tá? O quanto eu colocar aqui. Eu aumentei aqui de 30 para 60, porque cada carrinho desse é 15 para arrumar, 30 para fazer. Aí eu coloquei um estoque maior, né, para ele, porque 30 é muito pouco, entendeu? Porque toda hora vai faltar. Aqui, e esse early aqui, ou seja, antecipadamente, ele só trabalha se tiver aquele tanto ali. Então, aqui você não preenche, porque senão ele vai ficar parado e também não vai buscar, não vai fazer nada, enquanto, eu acho que é um bug isso aqui, porque como que ele fica parado e não vai buscar se precisa ter no mínimo tanto. Então, esse aqui não mexe, tá? Nessa segunda fileira ele não mexe, só aqui o estoque. Que ele vai saber que você quer tanto disso e tanto daquilo. Early aqui é só para complicar meu lado, né? Então aqui tá demorando. Ó, o homem não tá fazendo nenhuma coisa nem outra. O problema provavelmente é o Smith. O que eu posso fazer é diminuir o nail para fazer o metal parts, porque precisa de 15, né? E eles não estavam fazendo. Então já me complicou ali por causa disso.